Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, o INSS está exigindo laudos, relatórios, que precisam ter informações aí, porque está muito difícil. Essas mudanças e esses procedimentos estão deixando um monte de segurados angustiados, muitos estão revoltados até, e com razão. Né? Eu estou recebendo toda hora relatos aqui nos comentários de segurados que estão passando por perícia, que reuniram documentação, reuniram exames, inclusive tiveram às vezes que passar dias até fora de casa, viajar para outros lugares para conseguir essa documentação, e chegou no momento da perícia, o perito nem olhou. Quer dizer, não olhou a documentação, não olhou também na cara do segurado. Quer dizer, eu já tenho aquela minha opinião que acho que a maioria de vocês já sabem, né? Eu não chamo isso como perícia, porque é um absurdo. Uma perícia é uma consulta. Você está na frente do médico, você é o paciente. O médico, para saber o que você tem, ele precisa te examinar. Ele precisa perguntar para você quais são os sintomas. Olhar a documentação que você está apresentando. Isso é uma perícia. Agora, eu coloco em dúvida também, né? Será que são médicos que tem lá no INSS? Que a gente ouve também falar de tanto documento fraudado, faculdades, diplomas fraudados, porque é impossível. Né? Por mais que os peritos reclamem que eles são pressionados com relação a tempo, a quantidade de perícias, mas eles não têm hombridade, eles não têm ética, eles não têm profissionalismo. E conseguir a aprovação de um benefício hoje, para muitos, estão enfrentando dificuldades até de saúde e financeira. No entanto, a garantia para que esses pedidos sejam aprovados, o INSS está cada vez mais apertando o cerco. Esses laudos médicos, relatórios apresentados, hoje, se não tiver, como eu falei, informações específicas e detalhadas, que nós vamos falar aqui, fica muito difícil. A ausência desses dados pode ser resultado da negativa do benefício, mesmo para quem já cumpre os requisitos legais. Olha lá, você já cumpre os requisitos, mas o perito ele acha que o laudo não está de acordo com o que ele quer, da maneira que ele quer. Quer dizer, então ele contesta até um profissional, colega médico, como ele. Uma das informações mais importantes que devem constar no laudo é a descrição detalhada da doença ou a condição que incapacita esse segurado. Não basta apenas citar o diagnóstico. É essencial que o médico explique como essa condição afeta a capacidade laboral desse segurado. Por exemplo, uma simples lombalgia pode não ser suficiente. O relatório deve abordar como as dores limitam os movimentos ou as tarefas específicas no ambiente de trabalho. Entendeu? Lombalgia não é uma coisa boba. Mas pro perito, ele atestar, por exemplo, na documentação que está completa mostrando isso, tem que mostrar os movimentos que limitam você, por exemplo, exercer as suas tarefas laborais. Além disso, o laudo deve incluir o CID, tá? Que é a Classificação Internacional de Doenças. Essa informação vai permitir que o perito do INSS compreenda de forma padronizada a doença diagnosticada. Se ele olhar o laudo, né? Sem o CID, o laudo pode ser desconsiderado, mesmo que contenha outras informações relevantes. Por isso, é imprescindível que segurados verifiquem esse detalhe antes de protocolar o pedido. Olha lá, pessoal, já falei, você que está fazendo acompanhamento médico, algum tratamento, fica esperto, tá? Muitos médicos já estão acostumados com o INSS. Mas tem muitos aí que são novos e eles não sabem dessas exigências. Então você precisa saber. Quando ele fizer o laudo, veja se tem um CID, tá? A data de início da doença é importante, ou da lesão. Também é um elemento essencial a informação para verificar o nexo causal entre a incapacidade e o período em que o segurado ele esteve contribuindo para a Previdência. Olha lá, esses são dos requisitos, aquela qualidade de segurado. Isso é especialmente importante em casos de acidente de trabalho, onde é necessário você provar que o evento ocorreu durante o vínculo empregatício. Lembrando que o acidente de trajeto é considerado também acidente de trabalho, tá? Você indo da sua casa para o trabalho, do trabalho para a sua casa. Mas tem que estar indo para casa e tem que estar indo para o trabalho, viu, pessoal? Outro detalhe muitas vezes esquecido é a assinatura, o carimbo do médico responsável pelo relatório. Documentos sem esses elementos perdem a validade legal.
Olha lá, o carimbo ele deve conter o número do registro, né, médico, que é do Conselho Regional de Medicina, que é o CRM, que assegura que ele está habilitado para emitir o laudo. A clareza e objetividade desse documento são igualmente importantes. Laudos extensos, vagos, podem prejudicar a análise do perito. O ideal é que o relatório ele seja direto, utilizando linguagem técnica mais compreensível, para que todas as informações sejam verificáveis e convincentes. Em casos de doenças crônicas, o laudo ele deve informar se a condição é permanente ou temporária. No caso de condição permanente, o importante é que o médico ele declare que o quadro não tem perspectiva de melhora, fortalecendo o pedido de um benefício, por exemplo, como da aposentadoria por invalidez. Já nos casos temporários, é necessário também determinar o tempo estimado de afastamento. Vocês estão vendo como essas regras, esses novos critérios do INSS estão exigindo cada vez mais do segurado? Até esse ano aqui, até poucos meses atrás, você apresentava lá um laudo com o nome, com carimbo, assinatura do médico, o CID da doença, já estava aprovado praticamente. Hoje não é mais assim, você precisa detalhar. Esse médico, quando ele for fazer o laudo, ele precisa detalhar, e você tem que deixar claro isso para o seu médico. Outra recomendação é incluir exames complementares que comprovem o diagnóstico. Olha lá, radiografia, ressonância magnética, exames de sangue, outros testes diagnósticos devem ser anexados aos processos sempre que disponíveis. Esses documentos eles dão suporte técnico ao laudo, reforçando a credibilidade das informações apresentadas. O INSS também vai valorizar laudos que mencionem tratamentos em andamento e as limitações que permanecem mesmo com intervenções médicas. Se você estiver fazendo o tratamento, isso vai ser levado em conta, segundo o INSS, na perícia. Mas como que vai ser levado em conta se o perito nem lhe pergunta? Se ele não olha a documentação, ele não olha na cara, ele não te pergunta nada, e se você vai falar, ele manda você ficar quieto ainda, né? Tem um monte de gente me relatando isso. Isso demonstra que, apesar das alternativas para melhorar a condição, o segurado ainda não tem capacidade de retomar as suas atividades laborais. Eu acho engraçado, é que eu sempre falo, né? No papel tá tudo lindo. O INSS, ele fala não a realidade. Ele fala o que está escrito lá na cartilinha deles, lá no brinquedinho deles, né? No livrinho de como deve funcionar o INSS. Então, eles falam em cima do livrinho. Só que a realidade do INSS é bem diferente disso, né? Porque lá no livrinho tudo é lindo, maravilhoso, tudo funciona, que é uma beleza, né? Você olhar lá, vamos ver as diretrizes do INSS com relação ao segurado. Nossa, você vai falar, esse segurado no Brasil é o melhor tratamento que existe no mundo. E a realidade? Em situações onde o segurado faz acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, ó, outra parte importante, os relatórios profissionais devem descrever o impacto da condição na vida cotidiana, como dificuldades de se concentrar, lidar com pressões ou interagir socialmente. São elementos cruciais para demonstrar a extensão das limitações causadas pela condição, tá? O prazo de validade do laudo também merece atenção. Sempre me perguntam isso aqui, quanto tempo vale um laudo? Vamos lá. O INSS não aceita documentos muito antigos. Você pode apresentar os documentos para mostrar que você tem a incapacidade já há um bom tempo, que você já vem de tratamento, que ela vem progressiva, mas ela não serve para aprovar você. Agora, geralmente, exigindo o INSS que os laudos tenham no máximo 90 dias, 3 meses seriam, tá, pessoal? Em alguns casos, o perito ele vai querer no mínimo 30 dias. É importante que vocês atualizem a documentação antes de dar entrada no pedido. Se tiver mais de 90 dias, pessoal, corre atrás de outro laudo, tá? É isso que eu posso falar para você. Agora, mesmo menos de 90 dias, pode ser que o perito encrenque também. Outro fator determinante é a descrição das atividades laborais que o segurado ele não consegue realizar. O médico ele deve relacionar as condições e limitações ao tipo de trabalho exercido, evidenciando de forma prática como a doença interfere na profissão. Quer dizer, não basta ter a incapacidade. É o que eu falo lá, né? O motorista de ônibus. Ele não pode dirigir, mas ele pode trabalhar no escritório administrativo da empresa. E aí? Então, tem que mostrar isso para o perito. E muitos aposentados por invalidez
se estiver assistindo esse vídeo, presta muita atenção no que eu ando falando, tá? Segurados que possuem mais de uma doença ou condições incapacitantes devem apresentar laudos para cada diagnóstico. Se você tem mais de uma doença e está lá no INSS, você tem que apresentar um laudo para cada uma delas. Cada documento ele deve detalhar com diferentes condições a soma, tá, desses prejuízos que essa doença ou essa lesão está causando na vida laboral desse segurado. Isso é uma abordagem que vai ser vista multidisciplinarmente, vai fortalecer o seu pedido e ampliar as chances de aprovação. Também é válido você buscar um advogado, tá, especialmente em casos de negativa. Por quê? Para entrar na justiça. Porque um advogado ele vai ajudar você a relacionar a documentação, a fazer as coisas da maneira certa, pela experiência que ele já tem. E outra, no meio do processo, pode acontecer, como eu falo, de precisar de um recurso, de uma apelação, de recorrer. E aí, você não pode fazer isso. Tem que ser um advogado. Agora, veja bem, nos vídeos anteriores eu falei com relação a parcerias também, né? Para quem depende do SUS, é importante planejar a emissão de um laudo com antecedência. O sistema público de saúde muitas vezes tem longas filas para consultas com especialistas, o que pode atrasar a obtenção de documentos essenciais. A organização nesse sentido é fundamental da sua parte, viu, segurado? Se você não tem, por exemplo, um convênio médico, é no SUS que você está se tratando, você já tem que antecipar, porque podem marcar a perícia para você e você não ter o laudo em mãos. E no SUS a gente sabe que é demorado, né? Embora muitos segurados subestimem a importância do laudo médico, sem dúvida, o pilar central para qualquer pedido de benefício por incapacidade é o laudo. A falta de informações precisas é uma das principais razões para a negativa do INSS, mas com o devido cuidado, você pode tentar evitar essa situação. Não negligencie a preparação da documentação. O tempo investido na obtenção de laudos completos, bem elaborados, pode fazer toda a diferença na conquista do benefício. A preparação é o caminho mais seguro. As exigências com relação ao laudo é justificada pelo INSS para se evitar fraudes e garantir que somente quem realmente precise receba o benefício, tá? Então veja bem, pessoal, quando eu falo das mudanças para 2025, muitas delas já estão acontecendo agora. Apesar que nós estamos há semanas para virar o ano, né? Mas muitas delas já estão sendo exigidas agora, nesse pente-fino agora de 2024. E o que nós estamos vendo de corte não é brincadeira, tá? Então começa a mudar a sua mentalidade, adquirir conhecimento sobre INSS, que às vezes você fala, mas eu vou ficar 2, 3 meses só no INSS. Tem pessoas que pensam assim, estão aposentadas e estão até hoje sofrendo. Há anos. Tá? Não se esqueça que uma doença ela é progressiva, ela pode piorar. Você pode voltar a trabalhar, a doença voltar, e aí, como é que fica? Então você tem que ter conhecimento de como essa máquina funciona, tá bom, pessoal? Quanto mais conhecimento, melhor você vai saber lidar com os desafios. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Como eu falei, aproveite todos os nossos conteúdos, você não paga nada, é de graça. E outra, você vai ganhar muita informação relevante aqui e atualizada, tá? Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para todas as notificações, que assim você não corre risco de perder nenhum vídeo relevante. O YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. Se o sininho não tiver para todas as notificações, pode ser que você deixe de receber um vídeo que é importantíssimo para você resolver o seu problema. Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, vocês que me acompanham já há um bom tempo aqui no canal, eu sempre agradeço. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixa um forte abraço e até os próximos vídeos.